Olá, eu sou Gabriela Cielo e faço bolsa de iniciação científica no Núcleo de Estudos de Corrente e Densidade. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como Determinação do Grau de Esfericidade de Fragmentos de Concha da espécie Anomalocardia brasiliana, que foi realizado com orientação do professor Eduardo Pull e do pesquisador Cristiano Fick. Para introduzir o assunto, eu vou falar um pouco sobre os depósitos de coquinas. Eles são originados por meio de deposição de sedimentos bioclásticos, conchas carbonáticas, e detêm grande interesse econômico por possuírem alta porosidade e dessa forma serem bons reservatórios petrolíferos. Para melhor entender os processos depositacionais que ocorrem, é necessário estudar as características e o comportamento hidrodinâmico dessas partículas. Um fator importante para tal é a esfericidade da partícula, que é normalmente analisada de forma visual, como mostra a figura. Para essa análise, podemos citar dois fatores de forma. O fator de forma de Corey, que compara a área da partícula com uma esfera, sendo então em 3 dimensões, e quanto menor o seu valor, mais desviada de uma esfera, ou seja, mais plana é a partícula, e o diâmetro projetado, que compara a área da partícula com uma circunferência, sendo assim uma análise em 2 dimensões. Esse trabalho se justifica, pois o grau de esfericidade é um fator fundamental para a análise da distância e do tempo envolvido no transporte do sedimento até sua área deposicional. Além disso, podem ser relacionados com outros fatores físicos do grão, como a velocidade de queda, que tende a ser menor quanto menor for a esfericidade, ou o início de movimento. O objetivo desse trabalho é determinar de forma quantitativa o grau de esfericidade e o diâmetro projetado dos fragmentos de concha da espécie Anomalocardia brasiliana, que é um molusco bivalve, como mostra a figura. A metodologia se deu da seguinte maneira: o primeiro momento foi de seleção manual do material, e em seguida realizei a picnometria para a determinação da massa específica e a calibração do moinho de bolas para realizar a moagem. Após a moagem, o peneiramento foi realizado de forma mecânica no equipamento batedouro e foi necessária uma lavagem do material. Após isso, fiz análise microscópica e obtive fotografias. Com elas, analisei no software ImageJ para calcular a área das partículas e assim determinar o diâmetro projetado, a razão entre diâmetro peneirado e projetado para chegar numa classificação do grau de esfericidade, que posteriormente passou por um ajuste visual das classes. Foram analisados 10 grãos de cada faixa granulométrica. Os instrumentos utilizados foram um picnômetro, uma balança analítica, um moinho de bolas, um batedor e 7 peneiras e um microscópio binocular. A faixa granulométrica foi definida segundo a classificação de Wentworth, que, embora apresente certa variabilidade de diâmetro, é referência em estudos de campo e laboratório, e por isso que eu optei por ela. Foram 6 faixas analisadas, variando entre 125 micra a 8 milímetros, como mostra as figuras. Apresentando os resultados, essa figura da análise do software ImageJ e mostra que para o diâmetro projetado é comparada a área da partícula com a área de uma circunferência. O diâmetro projetado foi calculado a partir dessa fórmula e com a razão do diâmetro peneirado pelo projetado, consegui chegar a uma classificação quantitativa do grau de esfericidade. A classificação da esfericidade ficou definida como de 0 a 0,2 muito baixa esfericidade, de 0,2 a 0,6 baixa, de 0,6 a 0,8 média e de 0,8 a 1 alta esfericidade. De modo geral, a gente pode ver ali no gráfico que, em média, ela tende a ser maior quanto maior o diâmetro peneirado. Aqui podemos ver como ficou a classificação para as faixas. Para a faixa de 4 a 8 milímetros é de média esfericidade e para as demais baixa, o que é condizente, uma vez que foi aplicada a moagem mecânica nessas partículas. Podemos ver também os valores máximos e mínimos da razão dos diâmetros e nota-se que predominantemente não há oscilação dentro da mesma classe. Podemos concluir então que quanto maior o diâmetro peneirado, menor será a esfericidade, que não houve variações significativas de esfericidade dentro da mesma faixa de diâmetro peneirado e que é viável utilizar o equipamento moinho de bolas para fracionar conchas em faixas granulométricas variadas. A melhor condição encontrada foi de 30 esferas, 80 rotação por minuto durante 7 minutos, e que o fator de forma obtido pela razão dos diâmetros nesse estudo se mostrou adequado como forma quantitativa de classificação de esfericidade das partículas. Para dar continuidade, podemos pensar em determinar a velocidade de queda e o diâmetro de queda dessas amostras estudadas e compará-las com outros parâmetros como os que foram obtidos nesse estudo, dados de velocidade de queda de areia quartzosa e velocidade de queda de conchas inteiras da mesma espécie. Obrigada!